Você conhece pessoas tóxicas? Então, para você estar no palco da sua vida, você vai ter que demitir as pessoas tóxicas do seu convívio. A gente não é florzinha que se cheire também, não, porque ser humano tem a estrutura da luz e da sombra e precisa integrar os dois para que você não tenha medo de viver, que você esteja cada vez mais consciente tanto das suas qualidades e quanto daquilo que você considera sujo, que foi reprimido, não foi bem elaborado, em que você pensa e não assume, que você é, mas não mostra. Para você é um movimento interno, que é o feminino, mais saudável quando você faz esse movimento. E a partir disso, o que acontece? Você vai mais inteiro para sua construção de vida. Por enquanto que você não assume isso, você coloca a culpa no outro. Eu estou trazendo isso. Eu sou profissional de educação física, que é um movimento físico, porque eu vejo a dificuldade das pessoas conseguirem treinar relacionado a isso, aquilo que elas não assumem para elas mesmas. E elas mesmas se detonam. E quando elas não fazem isso, elas dão permissão para que o outro faça. E isso drena a energia dessas pessoas e não sobra para elas conseguirem gerenciar a sua vida, não sobra para elas se fazerem felizes, não sobra para elas conquistarem os seus sonhos, se tiverem sonhos. E quanto mais tempo você fica com pessoas assim, mais danoso é o resultado, mais difícil fica. Por quê? Porque você vai perdendo a habilidade de saber quem é você vai se perdendo de você, e isso é seríssimo. Isso é seríssimo, gente. Você não saber quem você é. Um dos primeiros movimentos que você tem do não saudável é você realmente não saber quem você é, porque isso é uma construção, você precisa se desenvolver. O segundo é você atrair esse tipo de perfil, que você precisa que o outro fale quem você é. E o terceiro é você estar consciente que você teve responsabilidade disso. Agora, quando você é uma criança, é todo mundo saudável? Claro que não. Claro que não. Mas a gente vai sendo cada vez mais saudável, se tornando. Então, eu vou trazer aqui algumas características de pessoas tóxicas para ver se você está nesse movimento, o quanto você precisa se reconstruir, ou se você convive com essas pessoas. E no final a gente fala sugestões do que você pode fazer. Então, primeiro a gente precisa querer olhar, precisa querer enxergar, para depois saber os movimentos que nós vamos viver dentro da nossa vida. Então, as pessoas que são tóxicas, elas têm feridas emocionais e são gravíssimas. Elas são pessoas egoístas, elas são pessoas com duas características fortíssimas, de controle e de manipulação. Então, vou dar um exemplo aqui na prática. Os homens, como estrutura mesmo, num geral, eles são mais controladores do que as mulheres. Pela sua própria natureza, por ter que conquistar, por ter que ser responsável por governar uma família, que deveria ser assim, por ir buscar o pão, por ter que ser mais casca grossa, né, nessa manutenção da vida. Então, eles são mais controladores, porque eles lidam melhor com o real, olha, você tá indo por aqui, mas eu acho que vai acontecer outra coisa do que você tá planejando. Então, eles são mais práticos, mais objetivos. Só que quando, por exemplo, isso ultrapassa e fica excessivo em forma de desconfiança e de aquilo que é inseguro nele, ele joga para você, tô falando já de relacionamento, que adulto se relaciona, criança só brinca, né? Ele entra nesse lugar, assim como as mulheres que fazem os seus jogos, em que entraram nesse mundo do de fora, que não conseguiu adentrar nesse mundo de dentro de uma forma mais saudável, ela vai sempre culpar o outro por aquilo que ela não decidiu conquistar na vida, por exemplo, ou ser. Tem os dois lados da moeda, a gente traz muito esse conceito aqui. Gente, cadê os coraçõezinhos? Vocês estão gostando?
Vocês vão ter a coragem de colocar aqui se você já viveu um relacionamento tóxico, se você tá tóxica em alguma área da sua vida. Oi para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar de bem-estar. Vamos falar se você conhece pessoas tóxicas. Por quê? Porque isso drena a nossa energia, isso tira a gente do nosso eixo e isso faz principalmente você perder tempo. Por quê? Porque de alguma forma lá dentro de você, se você convive com essas pessoas, claro que se você é um adulto é mais fácil, dependendo da sua situação, especialmente financeira, que te dá essa liberdade de ir e vir, tá? E de escolher, poder escolher melhor. Só que a gente só é adulto quando a gente tem dois movimentos dentro da gente, quando a gente aprendeu a fazer dinheiro e quando a gente aprendeu a se nutrir emocionalmente. Isso é muito importante. Então, pessoas tóxicas têm um comportamento que te levam para o menos da vida, não te levam para a soma, para o mais. Manipulação, são manipuladoras, como a gente já falou, são negativas. Oi! Opa, que legal! Obrigada! Tá doendo? Não, Tá muito doendo? não tô. Quanto a gente vai comer cada um? Eu tô em live. Depois a gente vê. Dá um minutinho, tô terminando. Tá? Gato. Muito bom. Gente, live é assim mesmo, é ao vivo. Então, elas são pessoas negativas, elas são pessoas que de alguma forma nada dá certo. Tem fases na vida que são muito difíceis, tem fases que a gente tem muitos fracassos e eles são os degraus para suas vitórias, para o sucesso, que eles são aprendizados de como fazer, de como não fazer, né? Do que realmente você quer, do que você não quer, do que você vai abandonar, do que você vai sustentar. Eles julgam muito, então quem julga muito, ele tem um olhar muito superficial da vida. Falta muita consciência nessa pessoa, porque dificilmente você vai conseguir reagir de uma forma diferente pela história que você teve. Então você precisa adentrar a sua história e saber o que aconteceu, mas saber que você tem a escolha de fazer algo bom com ela. Algo bom com ela quem? Com a sua história. Então são pessoas que são muito críticas, gente, como tem mães que estão exaustas, sobrecarregadas e que por mais que amem os seus filhos, por não ter uma rede de apoio, acaba se tornando tóxica e acaba transferindo isso para a criança, porque a criança demanda, porque a criança ela quer conexão, ela enxerga as coisas dentro de uma parte emocional, ela sente o que está no ambiente, o que aquela mãe está sentindo, o que aquele pai está sentindo, ela está aprendendo com os modelos dos pais. Então, essa criticidade de às vezes a pessoa não dá conta e ela coloca isso no outro, o que acontece? Essa criança ela nasce com muita baixa autoestima, vai se tornando, né, uma pessoa com muita baixa estima e ela vai aceitando esse tipo de relacionamento, porque é aquele relacionamento que ela conheceu e viu a vida inteira. Uma criança é a primeira vez para ela, para tudo, e ela acha que aquilo é normal e não é, e as consequências são devastadoras até que ela possa ter uma idade em que ela possa andar com as próprias pernas. Quando isso é de uma forma muito antecipada também, por exemplo, crianças que ficam na rua, crianças que são negligenciadas, você foi essa pessoa, o que acontece? Ela não tem um bom modelo de relacionamento, que é prazeroso, que é construtivo, que é de troca, que você pode existir. Ai, muito obrigada pela rosa, agradeço. Então, esses são assuntos em que a gente tem que ter coragem para a gente estar aqui, para ouvir, para aprender, para observar se é você que está fazendo esse movimento e quais são as causas desse movimento. Se você está num relacionamento assim, uma outra forma que a gente pode identificar são chefes, que, né, um chefe no trabalho e que tem essa questão de subordinação e que pode ser pessoas mais experientes e hierarquicamente começou antes de você na empresa e que você muitas vezes tem que se submeter a tudo isso por uma questão financeira. E esse ambiente ele é saudável, ele é construtivo, ele é possível crescimento ou ele só reforça tudo aquilo que você já viveu e que você não aguenta mais. Então não é sobre trabalhar, é sobre com quem e onde você trabalha. Uma coisa que eu vejo muito quando você tem uma identidade ferida, né? Você não tem força para sair desses relacionamentos sozinho, e você precisa pedir ajuda, tá?
Compartilhem, curtam, gente, quero conhecer vocês. Então, a gente trouxe aqui características de feridas emocionais seríssimas, em que vai precisar aliviar com choro, que vai precisar investir seu tempo em pessoas que possam te conduzir num lugar diferente do que você tá. E só quando a gente começa isso individualmente é que a gente pode mudar o nosso entorno e mudar a nossa sociedade. Então, o que a gente está doente? O que tem patologia? O que você escutou a vida inteira? Por exemplo, eu já vi na minha família mesmo, às vezes uma criança que é super inteligente e em torno dela fala assim, nossa, mas como é safada essa criança, nossa, ela é ligeira, hein? Nossa, isso daí dá um nó na gente. E na verdade, aquilo é um dom da criança. Ela só precisa ser bem conduzida para ver isso como algo positivo e não que o que ela é nato é um problema. Dentro daquele ambiente se torna um problema, porque isso toca nas inseguranças daquelas pessoas e daquilo que aquela pessoa já tão pequena enxerga. Faz sentido para vocês? Então, a crítica, pessoas muito críticas, um ambiente que você não pode errar, que o aprender, né, sem ter o erro, sem ter um bom treinamento. O que é pai e mãe? São treinadores. São treinadores. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda quem começou a curtir a gente. Olha, nosso primeiro membro do fã-clube aqui. Ficamos muito felizes com a sua participação. Então, aqui a gente traz, gente, conteúdos para nutrir essa escassez, nutrir essa falta de amor, para que você possa acessar você, mas numa magnitude, para que você possa estar aberta e não fechada, ferida, para você se dar o melhor. Isso é possível, isso é real. Você só precisa começar. Então, pessoas tóxicas são pessoas machucadas, são pessoas sem consciências e, dependendo do grau, pessoas maldosas. Você sabia que as vítimas, a gente não sabe tudo, então a gente tem dificuldades na vida, mas pessoas feridas, elas têm uma dificuldade maior, porque de alguma forma elas estão alimentando isso nelas, porque isso ainda as constitui, isso ainda está dentro delas. Então você precisa ter coragem para você tirar de lá. Como que a gente faz isso? Como a gente começa fazendo isso? Quando a gente começa a se olhar no espelho de uma forma carinhosa, quando a gente começa a pôr limite, não, ó, você não ultrapassa daqui que tá me machucando. Quando você respira e vai fazer uma caminhada, que é uma grande terapia, caminhar. Quando você observa, olha, isso daqui me machucou. Quando você começa a assumir para você ser verdadeira, com você falar, não, isso me machucou, e você tá tendo que sorrir por uma questão social, tá num casamento, sei lá, você tá num evento social, tá no trabalho, você tem que sorrir, não, fingir que isso não aconteceu. Então, isso tudo você vai mentindo para você, e você vai perdendo o seu brilho, a sua autenticidade. Então, pessoas tóxicas machucam a gente, e começa por esse movimento de você admitir no que você foi machucada, e aí você começa o movimento de ir para um feminino mais saudável, de você se tornar mais prioridade para você. Ah, mas eu tenho casa, o que eu vejo mulheres exaustas, eu tenho filhos. Gente, eu sei de tudo isso, foi a vida que você de alguma forma construiu, que aconteceu, que você não se preveniu e que tem uma demanda maior. Mas quem é que tem que dar conta de toda essa demanda? Vai estar saudável ou vai estar doente? Então, a qualidade de vida, o exercício físico, ele é fundamental para que você possa ter esses hormônios em boa quantidade dentro de você e para que você tenha mais força de ação para direções mais saudáveis. Então, o exercício físico, ele tira a gente melhora esse corpo, a gente se vê mais capaz, mais potente, administra melhor uma agenda de você se incluir, mesmo você sendo mãe, sendo profissional, sendo filha, sendo mulher. Você não pode negligenciar isso, que vai te adoecer numa questão de tempo se você não fizer. Então tem a parte emocional que contribui de você não estar
nesse movimento físico, de manter isso com regularidade, os outros estão sendo mais prioridade porque criança demanda, tem marido que às vezes você também trata como filho e você entra como um papel de mãe, isso acontece com vocês, e tem as relações tóxicas, as pessoas que vão, em vez de te apoiarem, te dar o suporte para que você possa cuidar bem de você, é a primeira a detonar qualquer ação de felicidade sua. Então, essa ação de felicidade sua, ela tem que ser cada vez maior, é onde você olha para o seu dinheiro, você olha para a sua rotina, você vai dormir no horário que é bom, você se conhece minimamente, é quando você adentra essas dores para você ter energia fora. Então, um dos principais motivos que a gente vê dessa falta de movimento é porque você ficou nesse vazio existencial, emocional, frustração atrás de frustração, dor atrás de dor, insucesso atrás de insucesso, tá? Então, no nosso canal tá cheio, recheado, gente. Sabe um recheio gostoso de bolo? Você, para comer o bolo, tem que comer o recheio. Você tem que passar por esse lugar, que são os vídeos que estão lá, e mais aprofundamentos nas nossas mentorias, nos nossos atendimentos, para você se fazer bem. Você está com uma pessoa tóxica? Tá com inveja, tá com dor de cotovelo, de alguém que tá melhor que você, é muito controladora, é muito excessiva, é muito crítica. Onde começou tudo isso? Dá um passinho lá atrás, aonde começou tudo isso na sua vida? Aonde começou? Então você vai ver que isso foi um alimento que de alguma forma foi nutrido durante muitos anos da sua vida, e o seu relacionamento é um reflexo disso, de como você se trata, de como, o que você aceita, o que você conhece como amor. Amor não é dor, mesmo que as nossas relações não seja só fofinho, não. Nossas relações não são, nossas relações é exatamente esse movimento de você se curar, de você amadurecer, de você saber pôr o não antes de terminar as relações, num trabalho, num relacionamento, numa amizade, com a mamãe, com o papai. Olha, isso daqui não extrai o melhor de mim. E aí, quando o negócio pega, quando o negócio fica difícil, alguém morre, tem falência, desestruturou ainda mais a família, se uma família já vem desestruturada, mudou, né, como era a dinâmica, você já tá mais forte. Porque você já se conheceu minimamente, você já começou esse movimento, você foi se fortalecendo, você foi criando consciência, você foi dizendo sim para você e não para as pessoas tóxicas. E você também deixou de ser tóxica para você. É por isso que é mais fácil julgar e criticar o outro. Uma das soluções é se afaste. Se afaste de relacionamentos assim. Se não dá no hoje, então no amanhã vai ter que dar, porque isso tem danos, isso traumatiza, isso fere. Isso vai gerando tantas fissuras dentro do nosso coração, a gente vai desacreditando da gente. Então não, gente, não existe só essa vida, mesmo que a maioria possa estar. Existe mais vidas, e o poder que você vai aprender, que você pode aprender aqui com a gente, de quando você tem a sua vida nas suas mãos. Pensa nisso com carinho. A gente trouxe temas delicados, e a gente quer saber se você conhece alguém tóxico, porque tá cheio. A gente só precisa identificar, respeitar, não julgar e se afastar. Se puder contribuir, se a pessoa pede ajuda, para você não ser ambulância, né? Tá socorrendo todo mundo menos a si. Veja quem lá atrás você quis salvar e não conseguiu e não vai conseguir. Então você se salva hoje, se proporcionando o melhor. Uma vizinha, uma cunhada, uma sogra, são pessoas que estão viciadas num comportamento que não gera vida, que gera morte. E aí você pode crescer com tudo isso. Esse é o segredo, você pode crescer com tudo isso e não enfraquecer. Mas o primeiro movimento é saber onde você está enfraquecida, porque pessoas tóxicas, elas são do movimento do menos. Elas tiram sua energia, elas tiram seu brilho, elas tiram seu bem-estar, elas
colocam um contra o outro, diz que você tá errada. E para você voltar a se acreditar, Jesus amado, é ajuda. Tem que pedir ajuda profissional, terapia, psicólogos, mentorias. E o corpo, quando o corpo começa a transbordar em forma de sinais e sintomas, não é com fármaco, não é com remédio que você vai ter a resposta, porque o remédio ele tá dentro. Se esvaziar toda essa dor e na direção da vida que você sempre mereceu. Só que se você tá pesada dentro, fora vai estar também. Então, primeiro precisa curar dentro. E aí começa com a última pergunta: o que você se corrompeu a vida toda aí? Dentro dos seus valores. Tudo bem, gente? Como é que foi essa experiência para você? Conta para nós. Queremos ver seu comentário. Tarararã. Agradecemos a quem tá seguindo a gente, agradecemos quem mandou rosa, quem mandou diamante. Ai, que delícia estar com vocês. Aqui, ó, tá vendo? Vocês, ó, no palco da sua vida. A gente tem um vídeo falando sobre isso. Qual é a sua escolha lá no canal? Você vai estar no bastidor da vida ou você vai estar no palco? Porque quem critica estar no palco é que ainda não teve coragem de olhar para o seu bastidor. Peguei pesado? Eu quero que a sua vida seja leve se você quiser também. Combinado? Seja mais próximo de nós. Será um prazer estar com vocês. Até a próxima, gente. Muito bom, muito bom, muito bom.